A quimioterapia é um tratamento que muitas vezes faz parte da cura do câncer de mama. É um tipo de medicação que ataca as células que estão em divisão pelo organismo e ele, obviamente, vai focar principalmente nas células tumorais, mas você tem várias outras células que estão em divisão pelo organismo, tais como da pele, do couro cabeludo, as mucosas, que também podem ser afetadas e com isso a gente vai ter alguns efeitos colaterais. Algumas pessoas acham que a vida vai acabar durante a quimio e não é bem assim. Hoje em dia existem sintomáticos para quase tudo, tá? Mas mesmo assim algumas mulheres vão ter um pouco de sintomas, obviamente. Quando você faz a quimio, geralmente naquele primeiro dia você se sente um pouco melhor. Você faz uso junto com a medicação de algumas substâncias como corticoide que até dão uma sensação de bem-estar naquelas primeiras horas. O terceiro dia é o auge da ação da quimioterapia e lentamente ela é expulsa do organismo e depois de 7 dias praticamente você já não tem mais nada de quimioterapia no seu organismo. Para os médicos, o ponto de vista mais importante da quimioterapia é que ele ataca as células da medula óssea que produzem glóbulos brancos e glóbulos vermelhos e com isso você pode ter anemia ou uma diminuição do sistema imune ou das células de defesa do seu corpo. Outra coisa é que ele impede um pouco a regeneração do músculo cardíaco e você pode ter uma dificuldade de contração do coração, causando uma insuficiência cardíaca. Porém, para pacientes, existem outras coisas que no dia a dia podem incomodar bastante. Náuseas e vômitos são frequentes em alguns casos de quimioterapia, mas na maioria das vezes você acaba passando bem por elas. Você tem sintomáticos, algumas medicações, a gente orienta que as mulheres façam uso de alimentos mais frios, mais cítricos, gengibre, acupuntura, tudo isso pode melhorar bastante as náuseas. Problemas intestinais, diarreia pode acontecer, não é tão comum, mas pode acontecer dependendo da medicação. E existem medicações que bloqueiam um pouco o trânsito intestinal e seguram um pouco essa diarreia. Por outro lado, isso é um pouco mais frequente e você acaba tendo obstipação, ou seja, uma dificuldade de evacuação. E isso pode acontecer em muitos casos. A gente orienta que faça uso de algumas dietas mais laxativas, como frutas, fibras, vegetais, mamão, ameixa especialmente são bastante eficientes. E em alguns casos, o uso de laxativos podem ser empregados de acordo com a recomendação médica. Feridas na boca, aftas, geralmente podem ser tratados com um simples colutório ou com uma higiene bucal um pouco mais cuidadosa. Em alguns casos você vai precisar procurar um profissional de saúde bucal para lidar melhor com isso. Febre não é um sintoma que a gente goste durante a vigência de quimioterapia, mas você pode lembrar que assim, todo mundo está sujeito a ter uma virose, algum probleminha de saúde que cause febre. A febre passa a ser preocupante em mulheres que estão imunossuprimidas, ou seja, com os leucócitos ou as células de defesa muito baixas. E nesse caso, a gente geralmente tem que fazer algum tratamento com medicação. A queixa mais referida pelas pacientes é a queda de cabelo. A queda de cabelo já foi um marco e um tabu muito grande para as mulheres que faziam tratamento do câncer de mama. Hoje em dia estão surgindo algumas técnicas que ajudam a preservação do couro cabeludo. A mais eficiente é a criopreservação. Você faz uso de algumas máquinas ou capacetes que resfriam o couro cabeludo numa média aí de 16, 17, 18 graus e com isso você tem uma vasoconstrição, ou seja, uma contração das artérias e das veias e circula menos sangue naquela região e, obviamente, o sangue que traria a quimioterapia. Então, durante aquele período da aplicação da medicação, você fica sem ação da quimioterapia no couro cabeludo. O sucesso ainda não é 100%, mas em alguns casos, que antes as mulheres ficavam todas carecas, você tem aí resultados de até 50% de mulheres que não perdem os cabelos, tá? Eu acho que no futuro isso vai ser ainda mais eficiente e vai ser melhor para o nosso dia a dia. A fadiga também é um problema. As mulheres se sentem cansadas depois da quimio. A quimio lesa muito as fibras musculares. Não tem jeito. Para melhorar a fadiga, o melhor remédio, o melhor tratamento é o exercício físico. Então, é importante que durante a quimio você não pare o exercício físico e você sempre procure se exercitar. A longo prazo, a gente fica muito de olho em algumas coisas que podem ser sequelas do tratamento com quimioterapia. O coração, como eu já falei, acaba sendo uma das coisas que a gente precisa sempre ficar de olho
Em algumas mulheres existem também sensações de neuropatia, umas dormências, principalmente nas extremidades de mãos e pés. Isso geralmente são em graus leves e tendem a melhorar com o tempo, e em situações muito raras, graus exacerbados. Existem algumas medicações que podem ajudar na melhora desses sintomas. Óbvio que a quimioterapia não é que nem um passeio no parque, não é uma coisa super tranquila, mas muito do que se imagina também não é a realidade. Hoje em dia, com as medicações e com as orientações que a gente pode passar para os pacientes, é possível passar pela quimioterapia com poucas sequelas, com poucos efeitos colaterais e com a vida praticamente inalterada. Pergunte para o seu médico quais são as orientações para você evitar esses efeitos colaterais e continuar com a sua vida plena. Obrigado pela atenção de todos.